Hoje eu vou falar de um tema que é bastante caro para o FABR na atualidade, já foi no passado também, que é essa questão da divisão entre dois torneios nacionais, mais especificamente o Brasileirão de FA e a Liga BFA. Vou falar um pouquinho do que eu acho dessas duas competições existirem, dos problemas, do que eu quero, assim, do que eu imagino para o futuro e do que eu acho também que pode acontecer. Então, antes de mais nada, já se inscreve nesse canal, curte o vídeo, comenta o que vocês acharam do que eu falei e também do que vocês acham dessa situação e compartilhem com geral para que isso alcance mais pessoas e a gente possa debater esse assunto, porque eu acho que agora é uma época crucial para a gente começar a debater isso. Para quem me conhece, sabe que eu converso muito sobre isso com algumas pessoas em específico, em alguns grupos, mas no geral eu não gosto de prolongar muito a minha opinião sobre se deve ou não ter dois nacionais, se isso é bom, se isso é ruim, porque eu sempre esperei, quis esperar um pouco mais, ver como as coisas se desenvolvem, como essa concorrência, aconteceria, o que ia surgir da concorrência entre dois campeonatos, correndo atrás de patrocínios, transmissão, de melhorias para os clubes que participam dos campeonatos e coisa e tal. E eu acho que uma temporada foi o suficiente. Essa intertemporada, né, esse período sem campeonatos, para mim já deu também, para entender mais ou menos como funciona a dinâmica e encher meu saco. De fato, eu sou uma pessoa que eu gosto muito assim, de ir direto ao ponto, apesar de eu falar muito, de eu rodear muito, mas nas minhas opiniões eu gosto de ser direto. E para mim, sim, hoje, para mim, no momento, hoje, dia 11 de abril de 2023, às 18h34, quando eu comecei a gravar esse vídeo, para mim a melhor opção é inquestionavelmente as duas competições se tornarem uma. Para quem conversa comigo, às vezes pode parecer que é um pouco de hipocrisia isso, né? De eu falar que hoje eu considero o ideal que exista apenas uma competição. Porque eu já defendi muito uma, já critiquei muito a outra. Eu tenho o menor problema em admitir isso, tá? Eu não sou uma pessoa que esconda a minha opinião para agradar ciclano, para não deixar fulano magoado. Eu sempre falei, né? As pessoas sabem o que eu acho, eu falo diretamente para elas e não escondo. Mas a questão é que hoje a gente está dividindo o bolo e é um bolo pequeno, é um bolo que junto já não era muito robusto. Separado, ele para mim ficou menor. Hoje eu vejo as duas competições correndo muito atrás de melhorar a infraestrutura, de conseguir patrocínios, de tentar a transmissão e outras coisas que são demandas vindas dos clubes. Mas eu acho que isso não vai levar muito longe, porque a gente ainda vai estar dividindo o bolo e para o mercado externamente ainda vai parecer uma zona essa divisão de dois torneios que não se conversam, os dois que se dizem elite, os dois que se dizem os principais, isso ou aquilo. Então, hoje não é legal. Eu, Felipe, sou totalmente a favor de uma união entre as duas competições, porque não vai dar certo. E 2023 eu acho que vai ser uma prova muito grande disso. Na realidade, ano passado já foi, né, que não ia dar muito certo, né? Tivemos muitos problemas nas duas competições, WO, a questão da desorganização na comunicação, a falta da comunicação, jogos que não deveriam sequer ter existido, mas porque dividiu, né, algumas conferências ficaram com menos times, times tiveram que viajar muito, os custos aumentaram muito. Então 2022 para mim não foi um sucesso. 2022 para mim foi um baita de um fracasso, foi um ano de retorno, foi um ano de recalcular a rota de tudo no FABR por causa do pós-pandemia. Então, se existe um balanço que eu faço assim, na minha ignorância, né, que foi um fracasso. E não acho que em 2023 vai ser diferente, independente do que os dois times anunciarem, porque vai ser um fracasso até o momento que as duas decidirem se unir novamente. Não importa onde se vai ter transmissão na ESPN, Rede TV, Band, Globo, não importa.
vai ser um fracasso porque a gente vai estar dividido, né? É uma comunidade pequena, é uma comunidade insignificante se a gente for comparar com outras modalidades. Então, separar não é o ideal. Uma coisa é o basquete ficar lá na desunião deles, briga entre CBB e NBB e coisa e tal, né? Aquela coisa toda que acontece há muitos anos no basquete. É um esporte rico, é um esporte que já tem apoio, já tem patrocinador, já tem visibilidade, tem transmissão em canais. Então é muito diferente. A gente está construindo algo. Então não importa o que aconteça em 2023, vai ser um fracasso. Assim, eu estou sendo bastante pessimista. Eu, no geral, eu sou uma pessoa pessimista. Eu prefiro sempre pensar no pior cenário para já estar programado, já ter um planejamento para caso isso aconteça de fato, né? Então, eu sou pessimista, sim, eu estou pessimista. Acho que essa vai ser minha vibe ao longo do ano e isso pode refletir nas minhas opiniões. E enquanto não houver uma união, assim como aconteceu em 2016, vai ser um fracasso, porque, novamente, repetindo, a desunião não vai levar o FABR a lugar nenhum, a não ser o mesmo lugar que nós estamos, que é o amadorismo, a falta de financiamento, a falta de pessoas, a falta de conhecimento, não vai levar à evolução, tá? Não importa o patrocínio que feche, onde seja transmitido, o estádio onde seja uma final, quantas pessoas vá para um campo. A gente tem que se unir. E é engraçado, esse não é um discurso que eu faço geralmente na minha vida. Eu não sou um cara de pregar nada na realidade, né? Eu simplesmente deixo um pouco as coisas acontecerem e ver o que vai rolando. Mas eu me sinto, eu tenho certa voz na comunidade, então eu acho que é importante me colocar num ponto no meio entre essas duas ligas, porque elas não sabem conversar. Isso é um fato, isso já acontecia em 2019, começou lá atrás, né, essa questão toda. Elas não conversam entre si, elas não conseguem trocar ideias para nada. Então, isso é um problema e a gente, o público, os jogadores, as famílias, nós temos que começar a pressionar para que isso aconteça, porque não é bom para ninguém. E existe muita, mas muita capacidade de investimento no FABR. Empresas querem investir, empresas querem transmitir jogos do FABR, empresas querem ter futebol americano na sua grade. Né? É um esporte atrativo, é um esporte que tem muita gente que gosta, que está começando a gostar, que quer praticar também. Então, existe um interesse, mas acho que ainda falta a comunidade internamente se entender, entender o que é melhor para ela e acabar um pouco com essa coisa desse ego, sabe? Chegou a hora de CBFA sentar com a BFA, cada um entender quais são os problemas, o que você tem de problema que eu posso te ajudar e vice-versa, né? Cada um entender os seus problemas um com o outro, ver quais os caminhos são necessários para acabar com isso, e isso é básico, né? Em qualquer conversa entre dois seres humanos, entre duas organizações, campeonatos, seja lá o que for, isso é básico, mas nem isso eles conseguem fazer, sabe? Um acha que está muito certo, o outro acha que está muito certo, e ninguém faz droga nenhuma, né? E aí às vezes fica a gente aqui no meio do caminho, discutindo que nem idiotas, defendendo um, agredindo o outro, e isso não leva a lugar nenhum, né? Os patrocinadores não gostam, ninguém quer transmitir uma comunidade, uma transmissão de uma comunidade que cada dia é mais tóxica, né? Principalmente quando a gente coloca a nível nacional. O nível de toxicidade ano passado foi muito grande, e olha que eu falo de um estado que para mim é o mais tóxico do país quando a gente fala de base de fãs, de relação entre as pessoas. Minas Gerais o FA mineiro, né, é extremamente tóxico. E eu cheguei até a falar um pouco disso num grupo lá do mapa do FABR, dessa toxicidade aqui em Minas Gerais, e ela é um microverso dessa relação entre CBFA e BFA, que acontece a mesma coisa, não cabe entrar nesse detalhe, mas porque é uma discussão que eu acho muito idiota, né? E eu aqui nesse microverso de Minas Gerais, eu sou um dos poucos pontos de conexão entre os dois lados que brigam, né? Brigam, sei lá como que eles acham também que eles fazem. Isso não leva a lugar nenhum.
Os dois estão fazendo coisas diferentes, os dois estão gastando dinheiro em campeonatos diferentes, sendo que a gente poderia juntar e fazer algo muito melhor. É basicamente o que precisa acontecer a nível nacional. Não vai acontecer para esse ano, é uma realidade, é um fato. 2023 essa questão já está perdida, já está bem concreta de que não vai existir, mas para 2024 a gente precisa discutir isso. A gente precisa sentar já em 2023 para começar a discutir essas coisas, para que no ano que vem a gente consiga dar um passo, porque mais um ano assim, eu não sei, a gente vai continuar atrasado. Mais um ano de atraso, mais um ano que a gente poderia ter evoluído e não evoluiu porque pessoas não querem conversar. E lembrando, essa é a minha opinião, eu tenho zero preocupação se você, dirigente, se você, gestor, jogador, não vai gostar. Eu realmente não me importo. No FABR tem um medo muito grande de falar, né? Não fala isso, fulano não vai gostar. Não vamos falar sobre isso porque não é algo para mexer. Não, a gente tem que debater esses assuntos porque isso de fato está atrasando o desenvolvimento do esporte no país. Então, sim, novamente, o FABR precisa se unir novamente, precisa deixar o ego de lado, precisa pegar a porra do ego e jogar no lixinho, porque ele só faz mal pra gente, só tem feito mal pro FABR e vai continuar a fazer mal se nada mudar. E aí eu, né, na minha, como posso dizer, na minha humildade, né, eu meio que estava brincando hoje na hora do almoço, peguei ali os times do país, fiz ali quem vai disputar do quê, peguei alguns times que eu acho que poderia estar em nacional e montei ali uma competiçãozinha com humildes 85 times e 3 divisões. Eu gostaria muito de estar colocando isso aqui ao lado, né? Pô, um cardzinho bacaninho aqui, mas eu tô um pouco de preguiça. A Páscoa foi cansativa na confeitaria e eu tô com preguiça, vai demorar muito. Então, eu vou falando aqui mais ou menos, assim, só isso aqui já vai gerar algumas raivas, porque eu sempre critico. Nossa, eu mudei muito, né? Foi de crítica, foi de 0 a 80 em segundos em que eu saí de uma crítica e agora eu já tô querendo cagar regra. Mas é isso que é legal. Eu criei ali essa lista e muito baseado no que eu acho de nível de times, porque eu reclamo e eu não vou me cansar de falar isso, porque eu falo, num nacional, não é bacana você ver um Spectros batendo, sei lá, em Jangadeiros, São Bento Snakes ou qualquer outro time mais novo com menos estrutura do que o Spectros. Isso não é legal, isso não é bom para a publicidade, né, para o marketing, né, para você espalhar o nome do campeonato. Isso não é bacana. Então eu dividi mais ou menos, alguns times vai gerar uma tretinha, porque são alguns times tradicionais que hoje para mim não estão mais em nível de estar na elite, mas eu vou falando disso aos pouquinhos, e eu vou lendo aqui um pouquinho, porque é muita coisa. Eu dividi essa viagem na minha cabeça, né? Eu dividi em conferências, assim como é organizado a BFA, para mim é a fórmula mais interessante. E aí a primeira divisão, ela ficou com 36 times, a segunda com 35 e uma terceira com 14. E aí, vamos só falar aqui, vamos lá. A primeira divisão, no Centro-Oeste, a gente teria o Gama Leões de Judá, Tubarões de Cerrado, dos dois do Distrito Federal, Cuiabá Arsenal, Rondonópolis Hawks, Sinop Coyotes e Sorriso Hornets do Mato Grosso, e o Porto Velho Miners, que é de Rondônia, que é um estado do norte do país, mas está muito mais próximo do Mato Grosso do que ir para Manaus, né? Eu acho que até essa é a intenção da BFA esse ano, é colocar o Miners na Conferência Centro-Oeste. Então ficaria ali uma Conferência Centro-Oeste com 7 times, só não teria representantes de Goiás e do Mato Grosso do Sul, né? Que eu acho que não tem times a nível de disputar uma primeira divisão no Centro-Oeste. No Nordeste seriam 8 times, Cavalaria 2 de Julho, da Bahia, Ceará Caçadores e Fortaleza Tritões, do Ceará, o João Pessoa Espectros, da Paraíba,
o Carrancas, o Recife Mariners de Pernambuco e o Parnamirim Scorpions e o Ferza Petroleiros do Rio Grande do Norte, né? Seriam esses 8 times que, para mim, estariam numa primeira divisão. No Norte é uma região com menos times, né? Os custos talvez mais altos do FABR estejam lá. Teria Manaus Cavaliers e Manaus FA do Amazonas, o Remo Lions e o Vingadores FA do Pará, e o São Luís Sharks, que, assim como o Miners, é de outra região, é do Nordeste, mas geograficamente está muito mais próximo ali do Pará, então sempre disputou os torneios lá, então formaria ali essa conferência com 5 nomes no Norte. No Sudeste que viria ali os primeiros problemas, né? Tritones no Espírito Santo, né? Tradicionalíssimo. Minas Gerais representado por Galo e Cruzeiro. O Rio de Janeiro apenas pelo Vasco Almirantes, São Paulo por Corinthians, Guarulhos Rhinos, Moura Lacerda Dragons e Rio Preto Warriors, né? Não coloquei nem Flamengo Imperadores, nem América Locomotiva numa suposta elite, porque hoje, para mim, são times que não estão num ponto de estar na elite. E aí a gente pode discutir se o Corinthians também estaria nesse nível ou não, como que vem o Vasco. No Sul, não tem nada muito diferente do que, por exemplo, vai ser a BFA esse ano ou do que vai ser a D1 do Brasileirão, né? Só juntei ali os melhores. Do Paraná seria o Curitiba Crocodiles, Brawl Spiders e o Paraná HP, que poderia facilmente esse ano ir para uma segunda divisão. No Rio Grande do Sul tem o Porto Alegre Pumpkins e o Santa Maria Soldiers. E em Santa Catarina, Almirantes FA, Estepos e o T-Rex. Seria uma baita de uma conferência sul. E aí, nessa visão, eu acho que já seria bem mais equilibrado do que, por exemplo, foram os 2 torneios ano passado. Você reduz o número de times do que, por exemplo, a gente tinha em outras temporadas. A ideia, assim, o ideal seria ter 8 times ali por região, mas nem todas as regiões têm times o suficiente para ter 8, né? Que é o caso do Centro-Oeste e do norte do país. Então, ficaria ali essa questão um pouco desigual no número de times, mas isso é facilmente organizado na tabela. E aí, numa segunda divisão, eu teria no Centro-Oeste o Brasília Wizards, Goiânia Rednecks, o Goiânia Saints e o Uberlândia Lobos, né, que já está mais próximo ali de Goiás e Brasília, disputando no Centro-Oeste. No Nordeste, que de onde iniciaram essas minhas críticas, né, a gente poderia ter Jangadeiros, Marechais, Santana Red Bulls, Caucaia Sabres, Ceará Bulldogs, São Bento Snakes, Caruaru Wolves, Pernambuco Imortais, América Bulls e Sergipe Redentores, né? Uma segunda divisão bem robusta no Nordeste, e no Sudeste não muito diferente. No Sudeste teria o América Locomotiva, Juiz de Fora Imperadores, Flamengo Imperadores, Macaé Oilers, Real Football Academy, Leme Lizards, Ocelots, Avengers, Six Spartans, Sorocaba Vipers e Vikings, né? São Paulo, a região Sudeste, é uma que teria um grupo numa terceira divisão, né? Assim como o Sul, que na segunda, para mim, poderia ter Londrina Bristol Backs, o Paraná Clube Guardian Saints, Canoas Bulls, Carlos Barbosa Chimangos, Erechim Coroados, Santa Cruz Chacais, União da Serra, Jaraguá Breakers, Joinville Gladiators e São Miguel Indians. Seria uma segunda divisão bastante equilibrada entre os times. Alguns times destoam um pouquinho mais do outro, sendo potenciais candidatos para subir, mas seria bastante interessante essa divisão. E aí o Sudeste teria ali uma terceira divisão, né, que é muito parecido com o modelo que a gente teve, eu acho que em 2019 no Nordeste. O Nordeste tinha a Conferência Nordeste na BFA, tinha a Conferência Nordeste na BFA Acesso e tinha a Copa Nordeste, que servia como uma terceira divisão para um acesso para a segunda, né? Então eu sempre achei isso muito interessante, acho que deveria acontecer mais no FABR. E aí aqui no Sudeste a gente teria Golden Lions, Forjets, Gladiadores, Tigres, o Mesquita Titans, Rio de Janeiro Captains, Cruzeiro Guardians, Guarás FA, Santos Tsunami e São Paulo Storm ali numa terceira divisão. E no Sul, daria para fazer uma terceira também ali com, sei lá, Cascavel Olímpias, Curitiba Lions, Gravataí Spartans e Criciúma Iron Tigers. É uma viagem? É maluquice? Pode ser, mas é uma proposta de 85 times.
E isso gera muita coisa. São times de todas as regiões, de quase todos os estados do país, um verdadeiro torneio nacional, não o que a gente tem aqui agora. É um torneio com primeira, segunda e terceira divisão, com times mais ou menos equilibrados, porque a gente ainda sabe que, por exemplo, na primeira divisão, um duelo às vezes entre Espectros e Fortaleza Tritões pode ser muito desigual, mas vai ser bem menos do que seria entre um Espectros e um Caucaia Sabres, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Uma primeira divisão, uma segunda divisão, uma terceira divisão, com acesso e descenso, times subindo e times descendo. Isso, para mim, é o mais saudável, né? Priorizar sempre essa questão de distância, aproximar os times que estão mais próximos, viagens mais curtas, custos menores. E hoje a gente está com um potencial disperso. Então, é questão de conversar, é questão de combinar as coisas, é questão de organizar. E isso seria muito saudável. Você imagina um campeonato começando ali em junho com 85 times, jogos em quase todos os estados do Brasil. Não necessariamente todos vão ter transmissão, mas com organização, com divulgação. Nossa, isso seria sensacional. É até gostoso sonhar que algo assim possa existir, mas eu acho que não vai ser tão cedo, né? Mesmo a gente sabendo que, poxa, um campeonato, eu acho que ele, no mínimo, ele conseguiria aí, sei lá, 1 milhão. O que é 1 milhão, às vezes, para algumas empresas, né? Via lei de incentivo ao esporte, via até mesmo patrocínios fora das leis de incentivo. Para algumas empresas isso é pouco, né? Pô, o Campeonato Mineiro, ele consegue, tá conseguindo aí arrecadar 300 mil da Budweiser. É um dinheiro muito robusto para o Campeonato Mineiro, que consegue pagar muita coisa, tirar muitos custos dos clubes. E, pô, um campeonato nacional tem um potencial para isso. Dá para a gente começar a trabalhar algumas estruturas que não existem no FABR e não vão existir enquanto a gente continuar nessa, tá? E aqui eu deixo uma pergunta no ar. Será que é impossível imaginar, é loucura pensar que num futuro muito próximo a Liga BFA, via a CFA, seja responsável pela organização, pela captação de recursos de um torneio nacional e que via CBFA, né, um torneio chancelado pela CBFA e aí dentro da estrutura da IFAF também, né, quem sabe aí torneios intercontinentais no futuro, coisa e tal, a CBFA sendo a responsável única e exclusivamente por cuidar do flag football, do futebol americano nas categorias de base, de ter torneios de seleções, de ter o mesmo cuidado que ela tem com o flag, né? O flag a gente vê uma movimentação muito grande de seleções, sempre tendo eventos, e o futebol americano poderia ser muito mais poderia sair ganhando muito mais se a CBFA tivesse o foco nisso, né? Categorias de base, seleções masculinas e femininas de flag e futebol americano, focar nesse desenvolvimento e auxiliar os times em outras atividades, sempre as duas conversando, as duas trabalhando juntas para o desenvolvimento do esporte. Será que isso é loucura? Bom, é isso. Eu acho que eu falei muito, falei às vezes algumas coisas um pouco desconexas, né? Como essa parte de falar de um campeonato com 3 divisões, 85 times, e ainda citar onde cada um estaria, bem loucura, mas é um exercício bacana, é um exercício até mesmo para mostrar o potencial que a gente tem, o potencial que está inexplorado, porque algumas pessoas não sabem conversar ou não querem conversar simplesmente. Então, aqui não é um vídeo para defender CBFA ou BFA, não é um vídeo para criticar BFA ou CBFA, é um vídeo para defender a comunidade. Né? A comunidade, o esporte é muito maior do que essas duas, então essas duas precisam se entender para o bem da comunidade. Né? A gente vê que o esporte está crescendo, não só o futebol americano, mas o flag também, que está ali no guarda-chuva da CBFA, a NFL começando a ter interesse, Comitê Olímpico Internacional podendo incluir, às vezes, aí, o flag como uma modalidade olímpica, e isso traz frutos, sim, também para o futebol americano. Então, esse vídeo é uma defesa da comunidade, nada mais do que isso. É uma defesa de uma opinião que não é só minha. Muitos de vocês falam isso para mim diariamente, todos os dias que eu abro uma caixa de perguntas, assim, dezenas delas
são sobre esse assunto. Então essa é uma resposta, é um pouco de viagem também, mas esse ano não vai acontecer. Ano que vem, se a gente não batalhar para que os dois lados conversem, também não vai acontecer. Vai ficar para 2025 e a gente vai perder aí mais 2 temporadas de bobeira, por causa de ego, por causa de intrigas bobas, e que não vão levar a gente a lugar nenhum. Mas é isso é, assim como algumas pessoas falam, é somente a minha opinião. Se você concorda ou discorda, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa minha loucura de campeonato, com 85 times, 3 divisões. Vejo vocês na próxima e tchau, tchau.